Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. O texto diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O texto está dizendo que graça e paz pode ser multiplicado. Pode se multiplicar na vida de alguém. Quando eu conheço a Deus e a Jesus, seu Filho. A palavra conhecimento aqui usada nesse texto, no original, refere-se a um conhecimento exato, um conhecimento completo, não um conhecimento parcial, limitado. O conhecimento completo de Deus e de seu Filho vai fazer com que graça e paz multiplique na sua vida. À medida que você aumenta o conhecimento de Jesus Cristo, Deus promete graça, que é o favor imerecido, e paz, shalom sobre a sua vida, de forma multiplicada. Ou seja, está falando de um bem-estar total em todas as áreas de nossas vidas. Multiplicadas bênçãos. Entenda. A terra prometida, ilustrada na Bíblia através do destino do povo de Deus quando sai do Egito, a terra prometida para nós hoje é um lugar de descanso e um lugar de paz. É um destino onde tem paz, é um destino onde tem descanso. No conhecimento de Deus e de seu Filho. Lucas 10, verso 38, vai dizer: aconteceu, enquanto eles iam, ele entrou numa certa aldeia, e uma certa mulher chamada Marta acolheu-o em sua casa, e ela tinha uma irmã chamada Maria, que também se sentou aos pés de Jesus, e ouviu a sua palavra. O texto diz que ela se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Mais importante do que ouvir a palavra de Deus é como você ouve a palavra de Deus. É ouvir em uma posição de descanso, não numa correria, não num estresse, numa pressa. É a posição de descanso, aqui ilustrada nesse texto, está na palavra sentou. Ela sentou, ela descansou aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Nós, como os filhos e filhas de Deus, precisamos entrar nesse lugar de descanso em Cristo Jesus. Hebreus 4, verso 11, vai dizer: trabalhemos, portanto, para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de incredulidade. Trabalhar para entrar no descanso. O que Deus está dizendo é: trabalhe para você entrar no descanso que existe no meu filho. Veja, Jesus executou na cruz do Calvário uma obra completa, por mim e por você. Não ficou faltando nada. Ele terminou, ele concluiu a obra, ele trabalhou, ele executou um plano. Uma obra consumida, concluída. O único trabalho que nós devemos fazer é entrar nesse descanso. Cristo, através da cruz, providenciou esse descanso para nós. Ele quer que você entre no trabalho dele.
Ele quer que você entre no resultado do trabalho dele. A palavra de descanso deve ser recebida e misturada com a nossa fé. Na verdade, a mensagem do Evangelho precisa ser misturada com a nossa fé. Hebreus 4, verso 2 diz: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estavam misturada com a fé naqueles que a ouviam. De nada adianta essa mensagem se você não pegar ela e misturar com a sua fé. Pode ser o melhor sermão, a melhor mensagem, mas se você não pegar essa mensagem e misturar com a sua fé, ela não vai trazer resultado nenhum. Como diz o apóstolo Paulo, de nada se aproveitou. Veja, ele está falando da mensagem que mudou a vida dele, mas ele disse que para outros não teve proveito absolutamente nenhum, porque não estava misturada com a fé. Precisamos trabalhar para entrar nesse descanso, para que não caiamos nesse exemplo de incredulidade. Trabalhar para entrar no descanso, para não cair na incredulidade. Sabe, quando você não descansa em Cristo e na sua obra consumada, isso passa uma mensagem de descrença. Você fala para Deus, você fala para os céus, eu não creio que é tudo isso. Eu não acredito que está tudo pronto. Entenda, descansar em Cristo é uma postura de fé. Quando você está repousando em Cristo, você está confiando nele. Você está tendo fé naquilo que ele executou na cruz do Calvário. Deus, nesse tempo, Ele quer curar pessoas dessa doença chamada pressa. Em nossa sociedade prevalece uma cultura de pressa, de ocupação. E a gente traz isso para o mundo espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, para o Evangelho. As pessoas veem a ocupação como conquista, ou um sinal de sucesso, ou um sinal de produtividade. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você desacelerar, para que você possa viver de fato e de verdade. Eu não estou dizendo aqui para você se tornar um preguiçoso, que você não precisa ser diligente naquilo que você faz, no seu trabalho. Deus só quer que você produza frutos sem estresse e ansiedade. Deus quer que você tenha resultados, mas sem pressa, sem afobação, sem o pensamento acelerado, sem o coração acelerado. Jesus, ele disse, você só vai produzir frutos se estiver em mim. Só se você estiver conectado em mim, você vai produzir frutos. Somente se permanecer em Jesus, nós vamos produzir frutos. E permanecer é o oposto de estar com pressa. Quem está com pressa não permanece em nada. Permanecer é o oposto de correr. Permanecer é o oposto de tentar realizar as coisas de qualquer jeito. Marta estava assim, correndo para um lado e para o outro, fazendo as coisas de forma afobada. Lucas 10, verso 40 vai dizer: mas Marta estava distraída com tanto serviço. E ela se aproximou dele e disse: Senhor, não se importa que minha irmã me deixou para servir sozinha? Portanto, diga a ela para me ajudar.
Marta tinha um convidado ilustre na sua casa, um convidado de honra. O Criador dos céus e da terra estava ali, o Verbo que se fez carne estava na casa dela. Mas a sua reação diante dele foi se ocupar preparando comida, alimento e bebida para ele. Ela não entendeu nada. Ela vira para ele e fala assim: você não está se importando que a minha irmã me deixou aqui sozinha, nessa correria, com esse tanto de problema? Marta estava zangada, porque sua irmã Maria não ajudava. E ela culpa Maria pelo seu estresse, ela culpa Maria pela sua correria, ela culpa Maria pela sua pressa, e ela vai mais longe, ela culpa Jesus de não se importar, de ver ela fazendo tudo sozinha. É assim que as pessoas estressadas e apressadas reagem. Sempre reclama que ninguém está ajudando. Sempre reclama que ninguém se importa. Esse é o sinal de uma pessoa que não está funcionando muito bem, porque ela está fora da posição dela. Esse é o sinal de uma pessoa que não fez as coisas da maneira que Deus quer que façamos. Marta estava muito preocupada em alimentar Jesus. Alimentar aquele que alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ela não deveria estar preocupada em alimentar Jesus. Jesus queria que Marta fosse alimentada por ele primeiro. Jesus tinha algo para dar para Marta, mas na correria, ela não sentou para receber. A Bíblia diz em Isaías que Deus sempre nos conduz em paz. Quem vive estressado, ansioso, não está sendo conduzido por Deus. Isso sinaliza que a pessoa não está sendo guiada pelo Espírito Santo. O estresse é um sinal de que você não está no caminho de paz. Porque a paz é o seu caminho, é o seu direcionamento. Nós somos chamados para nos mover por paz. Temos que acalmar o nosso coração. Em João capítulo 14, verso 27, a palavra vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou. Paz é algo que Jesus nos legou. O mundo espera que o problema acabe para viver em paz. O mundo espera que a crise finalize para desfrutar a vida. Eu vou ser feliz quando tudo isso se resolver. Eu vou ter paz quando tudo isso acabar. Mas a paz que Jesus nos deu aqui é uma paz para ser desfrutada agora. Não é amanhã, não é semana que vem, é agora. É uma paz que eu posso viver agora. A paz do mundo depende das circunstâncias externas, depende do que está acontecendo. Se estiver tudo bem, eu vou ter paz. Se estiver tudo mal, eu vou ficar inquieto. Mas Deus te deu uma paz que mesmo em meio a tempestade, você pode desfrutar do momento presente, porque mesmo que o vento seja contrário, você vai ter paz. A paz de Cristo pode ser desfrutada mesmo durante as provações, mesmo durante as tempestades, mesmo diante dos desafios, mesmo quando tudo é contrário, a paz de Cristo está ali. E é a paz dele no seu interior que vai acalmar a tempestade da sua vida. Paz é a palavra grega shalom.
não é apenas paz de espírito, é mais abrangente, significa integridade, bem-estar, prosperidade. Algo completo que toca o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Jesus, ele mostra para os discípulos as marcas, as cicatrizes nas mãos e diz: a minha paz vos dou. As cicatrizes dos pregos, dos cravos, era o sinal que Deus estava entregando a paz para nós, a paz dele. Ele trocou de lugar conosco, falou: eu vos dou a paz, não a paz do mundo, a minha paz eu vos dou. Os discípulos de Jesus nunca viram Jesus ansioso, ou apressado, ou estressado. Ele sempre tinha tempo para todo mundo, se movia no ritmo da graça, se movia na direção da paz. Ninguém foi mais eficaz que Jesus em 3 anos de ministério, e ninguém descansou mais no poder do Espírito Santo do que ele. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. Esteja presente no agora, nesse momento. Tem gente que está aqui, mas não está aqui. O pensamento está longe, está vagando por aí, está visitando acontecimentos, está visitando pessoas ou lugares. Mas Deus te chama para estar aqui, agora, nesse momento. 2 Coríntios capítulo 6, verso 28 vai dizer: eis que agora é o tempo aceito, eis que agora é o dia da salvação. Agora. O tempo aceito é agora. O tempo do milagre acontecer é agora, não é amanhã. Amanhã é outro dia. Em hebraico, aceito é a palavra hatson. Em grego, aceito, e a palavra dectus, como em Lucas 4,19, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Agora é o tempo em que o favor de Deus abunda. O agora não é uma estação do futuro, não é um momento do futuro que vai acontecer. Você não precisa esperar por um evento futuro para ser feliz, um acontecimento. Quando isso acontecer, você pode ser feliz agora, enquanto aproveita a jornada. A sua jornada pode ser muito interessante se você entender que o tempo que Deus preparou para você ter paz e graça multiplicada é o momento do agora. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus pede para não deixar que o nosso coração se perturbe com as notícias, com os acontecimentos. Jesus também pede para que você não tenha medo. Veja, essa é a sua e a minha responsabilidade. Não permita que seu coração fique perturbado e não tenha medo. É o que ele te pede. O resto é com ele, não é com você. A sua vitória é com ele e não com você. Os seus inimigos serão derrotados por ele e não por você. O Cordeiro concluiu a obra. Sua responsabilidade é guardar o seu coração. Provérbios 4, 23. Com toda diligência, guarda o teu coração, pois dele estão as saídas da vida. Guarde o teu coração com diligência. Algumas pessoas tentam guardar áreas de sua vida. Guardar a área da sua saúde, guardar a sua família, guardar a sua vida financeira,
Mas Jesus está falando, ei, tenta guardar isso tudo não, guarda só o seu coração. Só o seu coração é suficiente. Se você guardar o seu coração, todas essas coisas vão fluir, vão acontecer. Porque quando você guarda o seu coração, Deus protege tudo, todo o resto. Guardar o coração é proteger todos os aspectos da sua vida. Porque todas as questões da vida fluem do coração. Se no coração está ruim, está mal, está desalinhado, está perturbado, todas as áreas da sua vida também vão ficar mal. Não permita que o seu coração fique perturbado. O guarde. Duas coisas principais deixam o coração perturbado. O passado. Pessoas preocupadas com o passado estão sempre lamentando. Ah, se tivesse feito de outro jeito. Ah, se tivesse acontecido desse jeito. Ah, se eu tivesse pensado mais um pouquinho. Ei, não adianta lamentar, o passado não pode ser mudado, mas pode ser apagado pelo sangue do Cordeiro. Você pode estar carregando um peso do passado, mas o sangue de Jesus pode lidar com essa marca do seu passado e te fazer livre para viver um presente extraordinário, repleto de milagres. Outra coisa que perturba o coração é o futuro. Pessoas preocupadas com o futuro estão sempre ansiosas. Não estão em paz, não vivem em paz. E se aquilo acontecer? Será que eu vou conseguir vencer isso? Meu Deus, o que eu faço com aquela situação? Não adianta sofrer por antecipação. Creia que seu Deus está no seu amanhã. E Ele vai cuidar do seu amanhã. Ele vai preparar o seu dia. Ele vai preparar a sua semana. Você só precisa descansar nele. Será que você pode descansar sabendo que existe um Deus amoroso, apaixonado por você, cuidando do seu amanhã? A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A provisão, o favor, a graça que Deus te dá é para hoje. Deus não vai te dar graça para amanhã, Ele te dá graça para hoje. Deus não vai te dar graça para o passado, Ele te dá graça hoje. Porque é hoje que tudo acontece. O milagre só acontece hoje, o diabo só é derrotado hoje, você só é liberto hoje, você só prospera hoje. Hoje é o momento em que tudo acontece, onde o seu futuro está sendo escrito. Então saia do futuro e vem para o agora. E larga o seu passado e viva o presente. O pão nosso é para um dia de cada vez. Deus quer que você viva o agora com o Espírito dEle. O agora. Seja intenso agora. O agora é o momento favorável para se viver. O passado e o futuro são épocas desfavoráveis. Você não pode fazer nada nesses dois tempos. No passado e no futuro não há favor. No passado e no futuro não há graça. Não são momentos aceitáveis. Viva hoje. Ame seus entes queridos agora. Fale que você ama as pessoas hoje. Amanhã. Ah, não falei no passado. Sim, é agora. Tudo que você tiver que fazer, faça agora. Viva as bênçãos de Deus agora. Confie no Senhor e repouse nele. Não é a sua pressa que vai fazer você aproveitar as oportunidades. Não é a sua pressa que vai fazer você ter sucesso. Às vezes, pelo contrário, é a sua pressa que está te levando ao fracasso. Você está fracassando porque você é apressado demais, você é afobado demais, você é estressado demais. Desliga essa tomada aí em 220. Relaxa. Marta estava preocupada com seus afazeres. Preocupado é a palavra grega
merinão, que vem da palavra meres, que significa uma parte, significa ser dividido em muitas partes, significa estar distraído, significa não ter noção para onde que eu vou. A preocupação ocorre quando você está distraído, quando você fica distraído, e alguém distraído é puxado em direções diferentes. E uma pessoa puxada em direções diferentes é uma pessoa impaciente. E é difícil ser gentil quando estamos impacientes. E uma pessoa impaciente geralmente é uma pessoa apressada. E uma pessoa apressada vai fracassar e vai passar vergonha. 1 Pedro 2, verso 6 diz: portanto, também está contido na Escritura: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem crer nele, de modo algum será envergonhado. Outro texto que eu quero que você leia, que é a base desse texto de 1 Pedro, Isaías 28, verso 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Esse versículo citado em 1 Pedro é de Isaías. A frase original é: não tenha pressa. E é citada em 1 Pedro como: de forma alguma será envergonhado. Isso nos diz que quem não tem pressa não vai ser envergonhado. Não vai passar vergonha. Eles não sentirão vergonha porque estão descansando em Deus. Você nunca vai perder tempo quando descansar em Cristo. Você nunca vai ficar frustrado, os seus planos, o seu trabalho ou aquilo que você executa, se você estiver descansando em Cristo. Ao se concentrar em receber do Senhor, você não será incomodado por preocupações, porque afinal você sabe quem vai te dar. Você sabe quem vai te suprir. Desacelere, aproveite a sua vida. Se você desacelerar, você vai poder salvar uma vida. E às vezes a vida que você vai salvar é a sua própria. O estresse pode ter um efeito muito negativo no seu coração. A preocupação, a ansiedade, pode trazer um dano muito grande. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está muito ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Jesus fala: você está afadigada com muitas coisas. Havia muito barulho na mente de Marta, muitas vozes dizendo: olha o tanto de coisa que tem para fazer, ninguém está te ajudando, o tempo está passando, não vai dar certo, a comida não vai ficar pronta, vai queimar, ainda tem o suco, ainda tem a bebida. Marta estava sendo puxada em várias direções. E Jesus ele fala: Marta, se concentra só em uma coisa. Marta, você está querendo fazer coisa demais. E a mais importante você não está fazendo. O problema de Marta não era estar ocupada do lado de fora. O problema de Marta era estar ocupada do lado de dentro. Jesus estava alertando e preocupado com o que estava acontecendo dentro de Marta e não o que estava acontecendo fora. Não há nada de errado em ser diligente, me entenda. A própria Bíblia diz que a mão diligente dominará, prosperará. Você deve ser diligente para governar. Você só precisa fazer com o coração tranquilo e sem preocupações. Porque se não tiver o coração tranquilo e tiver preocupado, está faltando fé, está faltando confiança.
e possivelmente você não está sendo direcionado pelo Espírito Santo. Guarde seu coração, porque dele vai fluir coisas boas. Mateus 12, verso 35 diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O bom tesouro vai produzir bons frutos do lado de fora, na parte externa. Se você experimenta coisas negativas por dentro, isso vai trazer coisas negativas do lado de fora. Então, se você não guarda o seu coração, e algo negativo está nele, logo do lado de fora coisas negativas vão acontecer, resultados negativos vão acontecer. Vivemos num mundo cheio de informações. Informações que têm o objetivo de te empurrar para um lado, te empurrar para o outro e te deixar indeciso. O diabo sabe que seu tempo é limitado e ele está muito furioso, com muita raiva. As guerras, pestes, pragas, terremotos são obras do diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Tem crente que acha que tem. Pode nem orar contra isso, né? Você acha que foi Deus que mandou? Igual uma pessoa um dia, chegou na fila para eu orar por ela, e a pessoa disse, olha, eu fui diagnosticada com câncer, e eu queria que você orasse por mim. Mas assim, eu acho que Deus está querendo me ensinar algo, Ele me deu esse câncer para me ensinar alguma coisa. Falei, não, você está querendo me colocar num problema. Porque Deus te deu um câncer para te educar, e você está querendo que eu me coloque no caminho de Deus, contra Deus. Deus está fazendo algo na sua vida, e você quer que eu vou contra isso? Está vendo, gente, como não tem base? Deus não pode dar o que Ele não tem. Deus não tem doença, Deus não tem depressão, Deus não tem dívida, Deus não tem vergonha, Deus não tem ansiedade, Deus não tem síndrome do pânico, Deus não tem prejuízo, Deus só pode dar o que Ele tem. Precisamos entender isso. Senão, muitas vezes, vamos colocar na autoria de Deus as obras de Satanás. Isso é terrível. Então, essas guerras, pestes, pragas, terremotos, são obras do diabo. E tudo que vemos nos últimos dias tem assinatura de Satanás. Não devemos nos preocupar com esses eventos. Mateus 24, verso 6. Olha o que diz. E você vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Veja se você não está incomodado, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas Deus diz, não fique incomodado com essas coisas. A mesma palavra que Ele disse para Marta, Marta, não se incomode, você está incomodada. É a mesma palavra que foi usada nesse texto, foi usada com Marta. Então Ele está dizendo o seguinte, não se preocupe com todas as más notícias ao seu redor. Essas notícias são simplesmente os sinais dos fins dos tempos. Ao ver essas coisas, erga sua cabeça. Aguarde um novo corpo, jovem, saudável, que vai viver eternamente. Essas coisas só indicam que a sua redenção está próxima. Não é algo para você ficar preocupado. Você viu o anticristo? Tem gente que fica perseguindo o anticristo aí, né? Querendo descobrir onde que está, quem é. Eu decidi procurar saber só quem é Deus e o seu Filho Jesus, para que graça e paz sejam multiplicadas na minha vida. Quero lá saber do diabo. Tem gente que lê livro para saber das entidades, né? Não, tem que saber. Eu não tenho que saber disso, não. E não estou interessado também, não. Só uma coisa é necessária. Jesus disse. Entenda,
descanso não é inatividade. Descansar em Cristo não é não fazer nada. É uma postura interior para receber de Deus. Você se posiciona interiormente para receber. É incrível como, em apenas um capítulo de Hebreus 4, apóstolo Paulo fala tanto de descanso. Eu vou ler rapidinho, um pouquinho, mas para você ver o quanto ele fala de repouso, o quanto ele fala de descansar. Olha só, Hebreus 4, verso 3. Porque nós, os que temos cridos, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. É possível entrar no repouso de Deus. Ele está falando isso aqui o tempo todo. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Será que essa questão de repousar em Cristo é importante, a ponto de o apóstolo Paulo falar várias vezes e trabalhar esse assunto de uma forma tão profunda? Para Deus, a obra de Cristo foi totalmente concluída. Tudo que a gente precisa para as nossas vidas já foi concluído em Cristo. Jesus garantiu todas as bênçãos e a nossa herança na cruz do Calvário. Jesus fez da linha de chegada o nosso ponto de partida. Você está percorrendo uma corrida que você já venceu. Por isso que devemos descansar, confiar que Ele providenciou, ter fé que Ele está no controle, andar em tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Quando nós falhamos em perceber nossa integridade em Cristo, andamos na carne e não no Espírito. Tentamos nos tornar o que Deus declara que já somos. Tentamos derrotar inimigos já derrotados. Bill Johnson fala disso. Tem gente que ora por coisas que já são dele, porque ele simplesmente não sabe que já tem todas essas coisas em Cristo Jesus. Quando se trata do seu relacionamento com Deus, não sinta que você precisa conquistar essa intimidade, essa proximidade. Você não precisa tentar se aproximar de Deus. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Ele está à sua direita. Eu quero me aproximar. Mas o Espírito Santo mora dentro de você e você quer se aproximar mais. Quando se trata de cura, não tente obter a cura. Deus olha para a obra de Jesus concluída. E Ele traz essa obra concluída até você. Na visão de Deus, você já está curado.
agradeça a Deus pela cura e veja a manifestação da cura no seu corpo físico, nas suas emoções. O diabo, ele ataca de muitas maneiras, mas uma das maneiras preferidas é através da preocupação. Pensamentos problemáticos, pensamentos barulhentos, quer te deixar elétrico, apressado, afobado, angustiado, preocupado. Ele não quer deixar você tranquilo. Êxodo 17, verso 8 vai dizer: agora Amaleque veio e lutou contra Israel em Refidim. Primeira batalha depois que Israel saiu do Egito, depois de cruzar o Mar Vermelho. Refidim, esse nome significa lugares de descanso. O diabo não quer que você entre nesse lugar de descanso, porque no lugar de descanso você produz frutos. Na terra prometida, a terra produzia frutos excelentes. Tinha grandes resultados. O diabo não quer que você entre no trabalho de Cristo. Ele quer que você execute o seu próprio trabalho. Ele quer que você viva do seu esforço, de sua capacidade, de sua energia. Porque se assim for, ele te derrota, ele te envergonha. Mas se você descansa e entra no trabalho de Cristo, o que Satanás pode fazer em relação a isso? Absolutamente nada. Quando você está vivendo nesse lugar de descanso e vivendo no agora, que é o momento onde tudo acontece, esse lugar se torna um lugar de fé, de favor. E o diabo não te acessa. O diabo não te alcança. 2 Coríntios 6, verso 1 diz: nós, então, como obreiros dele, também imploramos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Pois ele diz: em um tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. Eis que agora é o tempo aceito. Eis que agora é o dia da salvação. Veja, não receber a graça de Deus em vão. As pessoas podem receber a graça de Deus, mas não viver nada daquilo que é proposto. A palavra aceitável é a palavra grega dectos, refere-se ao ano aceitável do Senhor de Lucas 4,19. Um ano em que o favor de Deus é abundante. Este ano, dectos, está englobado no momento agora. Viver no agora garante que você vai receber a graça abundante de Deus. E não vai fazer a graça se tornar vã. Tempo, essa é a palavra grega kairos, refere-se a uma época de favores, boas oportunidades. É diferente do tempo linear, cronos. Isso nos diz que o favor de Deus, que o abundante favor de Deus e as suas oportunidades estão disponíveis nesse momento para você. Agora é a hora aceitável. Agora é o momento do seu milagre. Agora é o momento da salvação. Não é semana que vem, não é ano que vem, é agora que tudo pode acontecer. Então saia do passado, saia do futuro e venha para o agora. Lute as batalhas descansando. Lute as batalhas descansando. Engraçado, né? Porque no mundo não existe lógica nisso. Guerrear descansando. Amaleque, o nome Amaleque vem da palavra hebraica amal, que significa labuta dolorosa, trabalho cansativo. Enquanto Israel lutava contra os amalequitas na batalha, Moisés estava no topo de uma colina levantando os braços. À medida que ele cansava e os braços baixavam e caíam, os inimigos começavam a prevalecer sobre Israel. Arão e Hur
ficaram ao lado de Moisés, apoiaram seus braços e fizeram Moisés, o quê? Sentar. Quem disse que não vence guerra sentado? Moisés teve que sentar para prevalecer. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você já está numa posição de vitória. Tudo que você precisa para vencer, você já tem em suas mãos. Para a gente finalizar, Salmos 23, verso 5. Diz que Deus prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. Ele prepara um banquete, mas a pergunta é, para você comer esse banquete, o que você tem que fazer? Na presença de quem? Dos inimigos. Você tem que estar em que posição? Em pé? Preocupado? Marta? Não. Senta que eu já preparei um banquete e os seus inimigos vão assistir a sua vitória. Você vai vencer enquanto está sentado e se alimentando da comida que eu te dou. Essa é a vitória que nós temos em Cristo. Ninguém come de pé. Tem que sentar. Eu não sei quais são os inimigos que você enfrenta, mas tem uma mesa preparada diante desses inimigos, mas que você vai ter que se assentar para se alimentar daquilo que Jesus vai te dar. Não é você que vai preparar alimento para Jesus, é Jesus que vai te dar alimento. Ele preparou uma mesa. E os seus inimigos vão ver isso. E você vai ver os seus inimigos sendo eliminados.